Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração, Pai. Tu és digno do nosso louvor, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado, doce Espírito, porque o Senhor tem total e plena liberdade para se mover no nosso meio, Pai. Por isso eu te dou graça, Senhor. Por isso eu te rendo graça, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. E eu sei que a tua misericórdia, Pai, ela tem nos alcançado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Obrigado pela tua palavra, porque nós fomos alcançados por ela, Pai. E ela transformou as nossas vidas, Senhor. Por isso é que estamos aqui, Pai, levantando as nossas mãos santas e te adorando, e te louvando, e te engrandecendo, e dizendo para ti que não há Deus igual ao Senhor, porque tu és incomparável, tu és o único. Assim, meu Pai, como os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrados diante do Senhor, te adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de poder. Aleluia, obrigado, Pai, porque essa noite o Senhor preparou para nossas vidas, Senhor. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para dizer, Pai, ao nosso coração, Pai. No poder do nome de Jesus, o teu filho te agradece. E desde já eu declaro para os teus filhos que entrou nesse lugar, Pai, com a mente cativa e com o coração receptível para receber da tua palavra, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, amados. Aleluia. Deus é bom, né? Mesmo com tanta chuva, nós estamos aqui. Amém. Isso é um privilégio. É ou não é? De estar nesse lugar adorando ao Senhor, em comunhão com os irmãos. Amém. Mas você pode olhar também para o seu irmão, pode dizer: irmão, que privilégio é ter você aqui no meu lado. Diga para ele: você é o melhor de Deus. Você é precioso para Deus. Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Louvor, pode sentar. Amém. Fazer como nosso pastor, para não perder o costume: pega a sua Bíblia, levante o mais alto que você puder. Pode ser seu telefone, né, pastor? E dizer assim: esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Porque eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. E eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. E eu posso tudo que a palavra diz que eu posso. Amém. Até parece algo simples, né? A gente pegar a nossa Bíblia, o nosso telefone, aquilo que traz a mensagem de Deus e confessar essas coisas. Nesses últimos dias temos recebido homens e mulheres de Deus nesse lugar e falando sobre confissão, né? Sempre nos motivando a falar a palavra. Aquilo que Deus tem, a gente tem que abrir nossa boca verdadeiramente e falar. Porque não adianta estar só dentro, mas tem que falar. O diabo tem que ouvir aquilo que nós cremos, né? É muito bom você saber o que você é, o que você tem, o que você pode, confessar essas coisas. Mas tem que estar dentro de você verdadeiramente o que você é em Cristo Jesus. Nós temos que abrir a nossa boca todos os dias e dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.
eu sou príncipe e sacerdote, eu sou revestido de autoridade espiritual, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amado, isso vai nos tornar cada vez mais um gigante por dentro. Quando você abre a sua boca e começa a falar o que a palavra diz ao seu respeito. Quando você diz que eu tenho orientação, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho consolo, eu tenho conforto, eu tenho ajuda, eu tenho uma revelação da palavra, meu irmão, você pode vir qualquer tipo de tempestade, mas você vai estar ali, ó, firmado na rocha, eu não saio daqui. Quando você entende que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, que você foi revestido de autoridade espiritual para desfazer as obras do inimigo, meu irmão, vamos ficar cada vez mais fortalecidos no Senhor. Amém? O diabo, ele precisa sim ouvir a nossa voz. Ele precisa entender que você é filho. Enquanto você não fala, meu irmão, ele vai dizer simplesmente que aquele é um coitadinho. Não, a gente tem que abrir a nossa boca e todos os dias confessar essas coisas. Eu, quando me acordo pela manhã, eu já acordo falando com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Isso aí é de plástico. Isso é algo que é automático, mesmo sem eu querer, mesmo com sono, isso sai, porque é algo que já está dentro de mim. Amém? É algo que a gente começa a falar. Bom dia, Espírito Santo, me ajude a viver para Jesus hoje. Aí você começa a dizer, eu entrego ao Senhor a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades, a minha boca, os meus lábios, os meus ouvidos, use-o para a glória do Deus vivo. Meu irmão, o dia é diferente, não é? Pode vir até pensamentos errados, mas você já começou o dia confessando a palavra. Você já começou o dia dizendo coisas que agradam o coração do nosso Pai. E começa a confessar. Comece a confessar essas coisas. Eu sou mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou uma nova criatura. E isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Tomar um pouco de água que a garganta secou. Eu estava meditando essa semana, esses dias, né, numa passagem que me chamou muita atenção. Está lá em 1 João, capítulo 2, no verso 15 e 16. O apóstolo do amor, ele começa nos dando aqui um conselho e também uma advertência. Né? Isso é muito sério para o cristão. Ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E no verso 16 diz, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. Essa palavra mundo, no grego, é cosmos. E se refere ao vasto sistema da vida desta era, fomentada por Satanás e existente à parte de Deus. Né? Aí a gente pode dizer, irmão, a Bíblia não está se contradizendo não, porque a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Essa palavra aqui, mundo, como eu falei, ela se refere, né, ao vasto sistema da vida desta era, fomentada verdadeiramente por Satanás e existente à parte de Deus. E o mundo, quando Deus fala lá em João 3,16, no Evangelho de João 3,16, se refere que Deus ama a todos. Nós estamos aqui no mundo, né? Tudo que ele criou aqui, ele criou para o nosso benefício, para que a gente venha desfrutar. Mas o mundo que ele fala aqui
É justamente isso que eu disse para você, que se refere ao vasto sistema da vida desta era, fomentada por Satanás e existente à parte de Deus. E você sabe que o mundo, ele não consiste somente nos prazeres malignos, pecaminosos e imorais, mas também ele se refere ao espírito de rebelião, que age contra Deus e a sua revelação. E isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não está debaixo do senhorio do nosso Deus, ou da revelação da palavra dele. E isso ocorre, amado, em vários empreendimentos. Se Jesus não for o centro, se Jesus não for o Senhor, o diabo vai ter espaço para que ele venha e faça aquilo que ele quer, não é isso? O mundo não consiste somente nesses prazeres. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio do Senhor. E nessa presente era, Satanás, ele tem pregado as ideias mundanas de moralidades. Isso nós temos visto. As ideias mundanas de moralidade, porque para o mundo é natural, para o mundo é comum, não é isso? É normal. E isso nós podemos ver em vários setores. Podemos ver isso na filosofia, na psicologia, na cultura, na arte, na ciência, na medicina, na agricultura, na educação, no meio de comunicação de massa, para distorcer os padrões divinos de retidão que vem do nosso Pai. Eu vou citar um exemplo para vocês, como no meio de comunicação de massa nós temos visto como, né, os padrões divinos, os padrões de Deus têm sido tão distorcidos. E nós, como filhos de Deus, não podemos ficar inertes a essas coisas. Nós podemos ver na agricultura, Satanás, ele, né, distorceu. Nós sabemos que, né, ele deixou a terra para produzir o alimento, mas o diabo usa o homem para produzir drogas destruidoras de vida, como a maconha, a cocaína, né, os narcóticos, como chama, né? Na educação, para promover a filosofia humanista, ou seja, colocando o homem no centro em vez de colocar Deus no centro. Na música, a verdadeira adoração é essa aqui que nós estávamos cantando aqui há pouco instante, adorando, engrandecendo, exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos visto canções, músicas aí fora que é totalmente distorcida, né? É beber, cair, levantar, músicas horríveis que não é para mim nem para você. Amém? Nós temos que ouvir a verdadeira música, que é aquela que nos leva a adorar o Senhor, né? E muitos do mundo, né, dão tanto valor às músicas do mundo. Amém? E até eu não vou nem dizer isso aqui, como diz o pastor, que pode até gerar um processo, né, pastor? Aí vamos ficar quietos. Mas nós, como crentes, devemos estar conscientes de que por trás de todos os empreendimentos meramente humanos há um espírito, há uma força, há um poder maligno que atua contra Deus e a sua palavra. Amado, nós não recebemos o espírito do mundo, nós recebemos o espírito que vem do nosso Pai. Lembra da promessa que Jesus fez? Que ele ia, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador. Hoje ele está dentro de mim, dentro de você. Amém? E se você, vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 12, quando diz assim: mas nós, 1 Coríntios 2, no verso 12, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós temos o espírito da verdade, o espírito que nos guia a toda a verdade. O diabo, amado, ele sabe que ele não pode nos enganar. Ele pode até tentar, com o espírito de engano, mas nós temos que estar firme, verdadeiramente.
É por isso que é uma importância muito grande da gente estar meditando na palavra, estar estudando a palavra, lendo a palavra, tendo uma vida de oração constante para a gente não ceder aos prazeres que este mundo oferece. Amém? Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, no verso 1 a 4, existem alguns adjetivos aqui que pertencem ao mundo, não pertence mais a mim, a você. Quando ele diz assim em 2 Timóteo 3, no verso 1 a 4, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Estamos vivendo esse tempo, tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmios, desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Esses adjetivos já não fazem mais parte das nossas vidas. Isso faz parte daqueles que andam segundo o curso desse mundo. Amém? Hoje nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito, cheios do amor. Temos que fazer a diferença nesse mundo. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver Jesus. Pode até não gostar de você, mas também não tem nada para dizer. Pode até lhe caluniar, que são caluniadores, são adúlteros, presunçosos, traidores, né? Amantes de si mesmo, de pouco afeto natural. Mas não pode apontar que nós somos e agimos dessa forma, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Amém? Aleluia! Deus, Ele é bom demais. Lá em Tiago 4, no verso 4, ele diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O crente que quer ser amigo do mundo e andar segundo os padrões do mundo, ele vai se constituir inimigo de Deus. Não tem nada com Deus. Ele não pode dizer que anda no amor de Deus, porque ele não tem nada a ver com Deus. Porque ele se tornou amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Você sabe que a infidelidade, ou seja, a amizade do mundo é infidelidade a Deus. Deus é um Deus zeloso. Você há de amar um ou desprezar o outro, né? Ser amigo de um ou odiar o outro. É melhor estar com Deus. É melhor amar o que está escrito na palavra, andar segundo os princípios da palavra, e vamos desfrutar do amor de Deus, da bondade de Deus, da proteção de Deus, da misericórdia desse Deus que nos ama de forma incondicional. Ele não está olhando se você errou hoje, se você errou no passado. Ele olha para você e vê o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz pelas nossas vidas. Ele olha para mim e para você e vê filhos que Ele ama, que Ele cuida. Amém? Aleluia. De acordo aqui com João, com 1 João 2,16, existem três aspectos pecaminosos que são abertamente hostis a Deus. Quando ele diz: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência significa cobiça, desejo, né? E a concupiscência da carne, ela inclui os desejos impuros e a busca por prazeres pecaminosos.
Amado, a Bíblia diz que lá em Tiago 1,4 que cada um é tentado quando atraído, engordado pelas suas concupiscências, pela sua própria concupiscência. Ou seja, o que é que nós estamos olhando? Qual é a nossa inclinação? É pelo Espírito ou é para a carne? O que é que vai prevalecer nas nossas vidas? São as coisas da carne ou do Espírito? Aquilo que tiver mais forte nas nossas vidas é aquilo que vai se inclinar. Se você está fortalecido no seu espírito, tendo uma vida de oração constante, uma vida de meditação constante da palavra, meu irmão, você tem a certeza que quem vai prevalecer são as coisas do Espírito. Amém. Aleluia! O que vai prevalecer mais, se a carne, ela que está mais forte, ela que vai prevalecer. Nós como crente, como filhos de Deus, devemos estar cada vez mais fortalecidos no Senhor. Aleluia. As coisas do Espírito é que tem que prevalecer. Amém? Aleluia. Deus, Ele é fiel. A tentação provém em princípio dos desejos e inclinações do nosso próprio coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, roubo, tudo que é ruim, não é isso? Blasfêmia, falso testemunho. Mas podemos rejeitar todo esse tipo de imundície. Podemos rejeitar. Amém? Aleluia. Aí ele fala também sobre a concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibido por Deus. O que é que temos olhado? O que é que temos contemplado com os nossos olhos no meio de comunicação de massa? Na internet, na rua, no nosso secreto. O que é que nós temos olhado? Por isso que ele fala sobre a concupiscência dos olhos. A gente tem que estar com nossos olhos fitos. É lá no Senhor. É olhando para o alto. É olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode evitar, você muitas vezes não pode evitar o primeiro olhar, mas você pode evitar os outros. A gente como homem, a gente na rua vê pessoas, mulheres, né? Não só mulheres, homem também veste roupas, né? Que atrai aos olhos, aos homens, as mulheres, né? E as mulheres, os homens, né? E roupas, né? Que chamam a atenção. Mas nós podemos evitar o primeiro olhar. O primeiro até a gente não evita, porque a gente não é cego. Mas a gente pode tirar os olhos, não contemplar essas coisas. Aleluia. Quantas vezes a gente está lá na internet e passa coisas, a gente vê coisas horríveis, que no que os olhos não querem nem ver. E o nosso papel é sair daquilo e colocar um louvor, começar a adorar o Senhor. Pegar um bom livro do irmão Kenneth Hagin, de outros homens de Deus ungido, e começar a ler, começar a meditar. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aí ele fala também sobre a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, de orgulho, de independência, de autossuficiência. E não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Sabe que muitas pessoas, quando ele atinge alvos estabelecidos, que ele próprio estabelece, muitas vezes o orgulho chega, né?
A autossuficiência eu consegui pela minha própria força. E não reconhece Deus como centro. Não reconhece que Deus é aquele que nos dá força para adquirirmos riqueza. Que é Deus que nos deu habilidade para que a gente venha fazer determinadas coisas. Isso é orgulho. Por isso que ele fala sobre a soberba da vida. Tiago 4,16, ele diz assim: mas agora vós, gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Eu gosto que Jeremias diz lá, no capítulo 9, no verso 34, no verso 23 e 24. Ele diz assim: assim diz o Senhor, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o forte não se glorie na sua força, nem o rico não se glorie na sua riqueza, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça aqui na terra, e destas coisas eu me agrado. Amém? Quando a gente atingir níveis estabelecidos nas nossas vidas, aquilo que a gente quer atingir como alvo, a gente tem que reconhecer que foi Deus. Tem que colocar Deus como centro. Saber que Deus, Ele foi que nos ajudou. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel todo o tempo. Satanás é o Deus desse presente século. Ele é o Deus deste mundo, mas não é Deus das nossas vidas. Ele é o Deus daquele que faz a vontade dEle. Nós somos livres. Nós temos a palavra, e a palavra nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, hoje nós somos livres. Não fazemos mais parte deste mundo. Aqui nós simplesmente somos forasteiros, peregrinos. Estamos aqui só de passagem. Por que estamos de passagem? Porque agora nós vamos fazer a vontade do mundo. Temos que fazer a vontade do nosso Pai. Porque a nossa pátria é celestial. Já está tudo lá preparado para mim, para você. Jesus disse que ia preparar lugar para a gente estar lá ao lado dele, andando naquelas ruas de ouro, tendo comunhão com Jeremias, com Abraão, com Moisés, com Enoque, com os heróis da fé. Você se encontrando com aqueles homens de Deus ungido e compartilhando de coisas extraordinárias, perguntando coisas a eles. E eles também perguntando a mim e a você: como é? Como é ser cheio do Espírito Santo 24 horas? Eles vão dizer: olha, o Espírito vinha sobre a gente para nos dar habilidade, para nos capacitar. E vocês tinham 24 horas o Espírito Santo de Deus dentro de vocês. Aí você vai ter o privilégio de chegar para Elias: Elias, você verdadeiramente era um homem de fé. Elias, na primeira profecia você já foi perseguido de uma forma tão grande, mas você não abriu mão. Mas também ele vai perguntar para mim e para você: como é ter o Espírito Santo de Deus dentro de vocês o tempo todo? O que é que vocês fizeram com o Espírito Santo? Vocês venceram a tentação da forma que nós vencemos tantas coisas, mesmo o Espírito vindo vindo sobre? Ele vai fazer perguntas. E a gente tem que estar preparado. Aleluia. Temos que andar segundo a palavra de Deus. Não devemos mais pertencer ao mundo, nem se conformar com este mundo. Romanos 12:2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformar com este mundo, mas entre transformando cada vez mais a nossa mente de acordo com a palavra, para que a gente venha vencer as coisas deste mundo. Aleluia, aleluia. Deus, Ele é fiel. Agora devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, e amar o que é justo, e não ceder aos vários tipos de mudanismo que rodeia a igreja. Quais são? Quais são esses tipos de mudanismo? O egoísmo, a avareza, a mentira, o oportunismo, os conceitos humanistas, a inveja, o ódio, a vingança, a impureza, a linguagem imunda, as diversões ímpias, as vestimentas provocantes e imorais, a droga, a bebida alcoólica e outras coisas que rodeiam tanto a igreja. Não podemos ceder a essas coisas. Aleluia. Deus, Ele é bom demais, meu irmão. O cuidado de Deus é muito grande. Não amar o mundo, mas vencer o mundo. E como é que podemos vencer o mundo? A resposta está lá em 1 João 5,4. Quando ele diz, porque tudo que há no mundo, ele diz assim, não, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé do tipo de Deus. A fé que provém de Deus, que já está dentro de mim e de você. Essa medida de fé que foi depositada dentro de mim e de você, que vence as coisas do mundo. Aleluia. A fé que diz a toda e qualquer circunstância, ergue-te. A fé que diz a doença, a miséria, a pobreza, a escassez. A fé que diz a tristeza, a falta de paz, a angústia, a ansiedade, a preocupação, ergue-te e lance-te no mar. É com essa fé que nós vencemos as coisas do mundo. É com essa fé que nós vencemos os prazeres que o mundo nos oferece. É com a fé do tipo de Deus. É com a fé que provém de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Por isso não devemos ter comunhão espiritual com aqueles que andam segundo o mundo. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 14, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão a gente, como filhos de Deus, pode ter com aqueles que andam segundo o mundo? Não tem nada para nos oferecer. Eles não podem influenciar a minha vida nem a sua. Ao contrário, a gente que tem que influenciar a vida deles, o nosso estilo de vida, vivendo em santidade, vivendo em justiça, vivendo em verdade, falando do amor de Deus. O único momento para a gente ter comunhão com eles é a gente falar do amor de Cristo, pregar o evangelho para eles, mostrar que o caminho que eles estão andando é caminho de morte, e mostrar o caminho de vida, mostrar para eles que Jesus é Senhor e Salvador, mostrar para eles que eles podem andar em novidade de vida, mostrar para eles que eles podem viver em prosperidade, em saúde divina. Porque a confissão do mundo só é de coisas negativas, de doença, de miséria, de escassez, só fala de coisas erradas. E nós somos luz, nós somos sal, e podemos influenciar esse povo.
com a nossa vida, andando em santidade. Esse tem que ser o estilo de vida do Filho de Deus, para que as pessoas olhem para mim e para você e digam: eu quero a vida que aquela pessoa, que aquele rapaz tem, que aquela mulher tem. Aleluia. Mostrar para eles que nós somos filhos, mostrar para eles que também eles têm o direito também de ser filho. É só abrir a boca e reconhecer Jesus como Senhor, e eles vão ter o Espírito Santo de Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Nesses últimos dias, Satanás, a fúria dele é muito grande. O papel dele é levar mesmo as pessoas para o inferno. Mas o nosso papel é diferente. É falar de Jesus. É saquear mesmo o inferno e povoar o céu com pessoas. Aí você diz: irmão, mas eu não tenho muitas palavras para falar para as pessoas. Simplesmente diga que Jesus ama. Jesus te ama. Agora fala isso vindo de dentro, para você ver se não vai ser tocado. O mundo está cheio de tantas coisas, tanta bagaceira que não agrada o coração de Deus. E nós temos que trazer essas pessoas para perto. Amém? Aleluia. Santidade é o nosso alvo e propósito da nossa eleição em Cristo, como filhos. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Há poucos dias eu estava no meu trabalho e passou um cidadão e ele começou a falar só de doença. E passou outro, também falou de doença, concordando com aquele. Aí eu tive que falar. Eu digo: pois eu sou curado e sarado. Eu desfruto de saúde divina. A outro diz: ele não adoece não. Eu digo: eu sou, meu irmão, eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Mesmo que a doença chegue, a enfermidade chegue, eu não vou aceitar aquilo. Eu vou dizer: eu sou curado e sarado. Eu desfruto de saúde divina, porque o meu Cristo levou naquela cruz todas as minhas dores e enfermidades. Por isso eu posso desfrutar de saúde divina. Quando chega aqueles que falam só de miséria, só de pobreza, só de coisas ruins, que afeta muitas vezes, se você não estiver atento, afeta até a sua alma. Você daqui a pouco está pensando naquela... Você fica tão bombardeado com tantas palavras negativas. Se você não tiver a palavra dentro de você, meu irmão, você daqui a pouco vai estar concordando. É assim. Mas quando você está cheio de Deus, você não vai aceitar aquilo que o mundo fala. Você vai dizer: eu sou rico. Mesmo sem nenhum capilé no bolso, eu sou rico. Porque o meu Jesus se fez pobre naquela cruz para me tornar rico. E a maior riqueza que eu tenho é saber que Ele é o meu dono, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Cristo, é o meu Redentor, é o amado da minha alma. É o meu pão vivo que desceu do céu. E isso vai impactar o mundo, meu irmão. Isso vai impactar as pessoas do mundo. Ele vai olhar para mim, para você, e vai ver algo diferente. Vai dizer: eu quero o que ele tem. E vai ser atraído para esse lugar. Para desfrutar daquilo que eu e você temos desfrutado nesse lugar. De uma palavra abençoada. Temos desfrutado de tantas coisas boas. Temos comido o melhor desta terra. Amém? Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E Jesus ainda diz: olha, se vós permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é para filho. Isso é para filho. Isso é para aquele que é filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é para aquele que é príncipe e sacerdote. Isso é para aquele que foi chamado das trevas. Amém? Aleluia! Vocês foram abençoados? Amém. E vamos ser muito mais com a prática dessa palavra. Amém? Aleluia!